Estúdio ao Vivo tem o oferecimento de... De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Espaço da Moda. Todos os estilos em um só lugar. Santiago, São Borja, São Francisco de Assis, São Luís Gonzaga e Jaguari. Espaço da Moda. Multi10 Santiago, a sua loja de presentes. Na Getúlio Vargas, 1416, frente à Loja Total. Pegue bons livros. Misture a tecnologia com laboratórios de ponta. Acrescente professores qualificados. Mais interação pessoal e profissional. E acrescente a rede de contatos. Fechou! Tudo em um só lugar. Processo seletivo URI 2021. Sacie sua fome de conhecimento. Inscrições pelo site vestibular.uri.br até dia 1º de dezembro. URI, o conhecimento muda sua vida. Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do Estúdio ao Vivo. Edição esta de começo de semana, segunda-feira. Boa noite, Simon. Boa noite, Uri. Boa noite a todos que nos acompanham através da fanpage do blog Rafael Nemitz ou também no nosso canal no YouTube. Hoje estamos começando um pouco mais tarde, né, devido ao jogo do Grêmio, para não atrapalhar aí o seu entretenimento no início de semana e para te deixar bem informado. A gente resolveu, né, deixar a nossa edição um pouquinho mais tarde, né? Então a gente está começando agora para trazer muitas informações, as principais do fim de semana e as primeiras da manhã desta segunda-feira. Como a gente já vinha anunciado na semana passada, já nos nossos estúdios aqui, o presidente do Conselho Municipal de Trânsito aqui de Santiago, o soldado Anderson Bittencourt Flores, que vem trazendo importantes dados, Yuri, do nosso trânsito, né, dos acidentes, enfim, já registrados até o mês de novembro. Falando em mês de novembro, né, foi um mês dedicado às lembranças das vítimas fatais nos acidentes. Desde já, muito obrigado pela tua gentileza mais uma vez, Bittencourt, e seja bem-vindo aos nossos estúdios e ao Estúdio ao Vivo. Boa noite, Simon. Boa noite, Uri. É sempre uma satisfação participar do programa e conversar com os amigos sobre um assunto tão importante que é o trânsito em Santiago. Bom, notoriamente, né, Bittencourt, visivelmente a gente vê, principalmente em dias de chuva aqui em Santiago, que realmente a frota de veículos aqui na Terra dos Poetas aumentou e muito. E consequentemente, né, infelizmente a gente diz que aumentando o fluxo, aumenta também o número de acidentes. Como é que está essa proporção de acidentes se compararmos com o ano que passou, o ano de 2019 até novembro agora, Bittencourt? É um tema que nós analisamos, o Conselho Municipal de Trânsito, através das suas entidades. Ele analisa muito a questão da própria evolução da frota. Na contramão de outras cidades que tiveram um aumento de população, nós tivemos um aumento na frota de veículos. De 2007 até 2020,
nós passamos dos 105% no aumento de veículos emplacados. É claro que todos esses veículos circulando em nossas vias, nós teremos pontos de congestionamento e, por consequência, o aumento dos acidentes de trânsito. E nós estamos sempre analisando quais os pontos, quais os cruzamentos com maior incidência, qual a evolução, até porque os dados eles estão à disposição, mas nós não podemos analisá-los de forma isolada, nós precisamos contextualizar esses dados. Então, é uma análise bem complexa, que precisa de uma atenção, de um cuidado diferenciado, para que nós possamos identificar os problemas e sugerir à administração municipal as mudanças necessárias. Yuri. Você vê um aumento de 105%, né? Entre o ano de 2007 a 2020, né? Um crescimento de 42% no número de condutores habilitados também aqui, neste mesmo período, né, Bittencourt, de 2007 até 2020. Sim, né? Nesse mesmo período. Então, por isso nós sempre frisamos que houve a população aumentou muito pouco, em contrapartida os condutores e os veículos foram aumentando. E às vezes um veículo que transporta uma só pessoa, às vezes famílias que têm 3 veículos na sua garagem. Então todos esses automóveis, motocicletas, caminhões, todos no trânsito juntos, é claro que nós teremos alguns problemas e precisamos trabalhar essas soluções também. E qual é o tipo de infrações hoje no trânsito que são mais frequentes, falando aqui em Santiago? Analisando os dados dos nossos acidentes, nós não temos acidentes em alta velocidade, nós temos acidentes de cruzamento. E a maioria das infrações são justamente essas. É a falta da sinalização, é o desrespeito à sinalização de trânsito, é aquela placa de pare que é desrespeitada, o uso do telefone celular, tanto falando ao telefone como manuseando, que são 2 infrações diferentes, e que acabam causando os acidentes de trânsito também. Em termos gerais, todas aquelas infrações relacionadas ao descuido do condutor, elas vão dar causas a acidentes dentro do perímetro urbano. Bittencourt, agora tu falaste, né, sobre uma coisa que a gente costumeiramente também acompanha no trânsito aqui de Santiago, que é a falta de sinalização. A gente fica impressionado, as pessoas não usam, né? A maioria das pessoas não usam a seta para ao menos identificar que vão dobrar à direita ou à esquerda, né, Bittencourt? É uma das maiores observações ao nós analisarmos os relatos dos acidentes de trânsito. Toda vez que um acidente ele é atendido, tanto a Brigada Militar como a Guarda Municipal, ela faz uma breve síntese do relato dos 2 condutores. Na maioria dos acidentes sempre há a citação de que um deles esqueceu de sinalizar a manobra, seja para entrar em uma garagem, sair de uma vaga de estacionamento. E a questão da antecedência, da observação desse cuidado, ele vai causar os acidentes, até porque ninguém é obrigado a prever o que o outro condutor vai fazer. Mas é uma das infrações mais recorrentes no nosso trânsito. Bittencourt, dentro desse mês aí dentro desse ano de 2020, qual o mês com a maior incidência de acidente aqui na nossa cidade? Em 2020 foi o mês de janeiro. O mês de janeiro concentrou o maior número de acidentes. Essa análise ela vem, é claro, sempre variando. Nos meses de inverno, de frio, os números diminuem. E nos meses de calor, a partir do mês de novembro, dezembro em diante, nós já temos um aumento dos acidentes, um aumento considerável. As razões ainda nós não chegamos a uma conclusão. É claro que o contexto ele varia muito de um ano para o outro, mas os meses de calor são os que concentram o maior número de acidentes. Bittencourt, automaticamente o mês de janeiro, por ter sido o de maior número de acidentes, foi o de maior número de óbitos dentro aqui da Terra dos Poetas, ou diferencia também esse tipo de dado? Houve uma diferenciação. Em Santiago hoje, são dados estatísticos disponíveis pelo próprio Detran, que também faz uma avaliação. Em 2020 nós tivemos 5 mortes no perímetro urbano, que não é normal. E essas alterações elas começaram, se não me engano, de 4 anos para cá. E várias as razões, nós poderíamos até citar o advento do asfalto, o momento que a pista melhora, a velocidade aumenta, várias outras questões, a desatenção. Então são vários os aspectos que envolvem, mas não é normal para Santiago concentrar um número grande, um número enorme de óbitos, por assim dizer, 6 óbitos, 1 em rodovia federal e 5 dentro do perímetro urbano. E é algo que nos preocupa, e preocupa tanto os órgãos fiscalizadores como a própria administração municipal,
e o Conselho também está sempre articulado com todas as entidades que compõem o órgão para que nós possamos encontrar as soluções. E precisam ser soluções eficazes e rápidas para que nós possamos diminuir esses números. Agora, você colocou a parte da fiscalização, Bittencourt. Assim como a gente vem falando referente aos números que eles aumentaram, bem como você falou, o número de veículos e também habilitados. Existem veículos, enfim, talvez 2, 3 veículos dentro de uma casa só, às vezes transportando um pedestre, como você citou. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Perante esses aumentos que teve, 105% no número de veículos, por exemplo, aqui na nossa cidade, isso falando em 2007 e 2020, né? Entre 2007 e 2020. E o aumento da fiscalização, Bittencourt, aumentou junto com o aumento dos veículos? Sim, a fiscalização ela aumentou proporcionalmente. É claro que é impossível para qualquer órgão de fiscalização ser onipresente, não tem como a Guarda Municipal ou a própria Brigada Militar estar em todos os cruzamentos. A Guarda Municipal tem um efetivo reduzido. Além do trânsito, ela tem, se não me engano, outras 6 atribuições concomitantes, então é praticamente impossível para o efetivo conter essas questões. E, segundo os próprios dados estatísticos do DETRAN, entre Brigada Militar e Guarda Municipal, já ultrapassaram até o mês de novembro os 2.000 autos de infração de trânsito que foram expedidos. Então, já há o aumento da fiscalização. É claro que só a fiscalização ela não resolve o problema. Por isso, nós trabalhamos com o chamado trinômio do trânsito, que é a engenharia de tráfego, sempre visando a mobilidade, a questão dos cruzamentos, da sinalização, a fiscalização e a educação. Trabalhamos em 2020, apesar de todos os desafios da pandemia, fizemos uma campanha em setembro toda dedicada à prevenção de acidentes, escolas, órgãos públicos, incentivando a educação. Esses 3 fatores juntos, eles trabalham para a redução dos acidentes e reduzindo acidentes nós também preservamos vidas. Soldado Bittencourt, nos nossos estúdios hoje, agradecendo mais uma vez a tua gentileza, Bittencourt, trazendo esses importantes números aí sobre os acidentes, enfim, né, durante esse ano de 2020. Bittencourt, se a gente comparar os números, principalmente desse ano de 2020, com os números estaduais, comparando o município com o estado, o Santiago está abaixo, está acima desses números, tanto de acidentes como também de óbitos registrados em perímetro urbano, Bittencourt? Fazendo um comparativo com algumas cidades com a mesma população e a mesma frota, Santiago se mantém em um patamar estável. São meses que há o aumento, são meses que há a diminuição. Mas isso é algo normal, já que houve o aumento da frota, e aí nós temos várias questões. A questão da via também, a maioria dos acidentes são causados por falhas humanas, a falha dos condutores. Mas o implemento da via, ele facilita, não que ele proporcione um acidente, mas ele ajuda o condutor a aumentar a sua velocidade. E são várias questões. A sinalização, Santiago é uma cidade muito bem sinalizada, se nós formos comparar com outras cidades de outras regiões, é muito bem sinalizada. O que nos falta é a atenção dos condutores. A atenção ainda é o mais eficiente, mais barato e mais fácil acesso, equipamento de segurança de todos os condutores. O que nos falta para os santiaguenses é a atenção e, claro, sempre o respeito à sinalização e aqueles cuidados básicos. Se tem hoje o número de veículos emplacados aqui em Santiago, uma média? Ou... Em Santiago, os dados do DETRAN eles são atualizados até setembro, os disponíveis. Até hoje, nós temos 32.796 veículos emplacados em Santiago, fora os de outras cidades que vêm da região, fora dos militares, né? Temos várias unidades militares que não emplacam seus veículos aqui na cidade. Então, nós estimamos que praticamente 35 mil veículos circulem em nossas ruas. É claro que não todos ao mesmo tempo, mas em alguns momentos há pontos de congestionamento justificadamente em razão Se tu disso. pegares, né, pensando rapidamente, assim, pessoas que podem conduzir um veículo, maiores de idade, dá quase um veículo por pessoa, né? Praticamente, se tu pegar a população inteira de Santiago é quase 50 mil, aí tu tira crianças e adolescentes que não podem conduzir, dá praticamente um veículo por habitante. Há inclusive estudos na área da sociologia que justificam esse aumento da frota
a facilidade em adquirir um veículo. Aquele jovem que completou seus 18 anos já conquista o seu primeiro emprego, a primeira providência é comprar um veículo, ele já não quer mais utilizar o veículo do pai ou o veículo da pessoa com quem ele mora. Os casais, o marido compra um veículo, a esposa compra outro, e aí nós vamos acumulando, e no final de todo esse processo nós temos uma frota enorme, mas uma frota nova. O que chama a atenção é que é uma frota nova. A nossa frota é de 2008 até 2020, então não são acidentes causados por veículos velhos, por veículos de má conservação, são veículos novos, acidentes que ocorrem durante o dia, a maioria deles na parte da manhã, incrível que pareça, não é problema de visibilidade, não é o problema da chuva, então são essas questões que nós precisamos juntar todos esses temas e buscar uma solução, sempre incentivando aquela atitude consciente de cada condutor e dos pedestres também, é claro. Você citou alguns cruzamentos, Bittencourt, e quais deles hoje estão sendo analisados, tratados hoje com atenção redobrada? Há exemplos aqui, eu vou citar um, é aqui da 7 de setembro com a Silveira Martins. Em um outro momento nós comentávamos já sobre essa esquina, né, que em momentos de pico, chamados aí de movimento, né? Hoje nós não temos aí transporte escolar ainda nas ruas, tendo em vista a pandemia, né, que está aí nesse ano de 2020. Mas além dessa, eu tenho certeza que essa esquina está sendo já tratada com atenção. Além dessa esquina, tem alguma outra esquina que está sendo tratada com um olhar diferente? Essa esquina da 7 de setembro com a Silveira Martins, que chama bastante atenção, já se cogitou em algumas reuniões a possibilidade de uma sinaleira. É claro que isso não depende do conselho, depende de vários fatores. A Oswaldo Aranha também, bem na divisão entre Júlio de Castilhos e 7 de setembro, ali sempre foi um ponto de conflito, por isso que existe aquela grade, aquela demarcação que alguns condutores fingem desconhecer, mas o nome dela já é justamente esse, é grade ou área de conflito. Ou seja, ninguém pode parar o seu veículo sobre ela porque vai trancar o cruzamento. É aquela faixa amarela, aquele né? Xadrez. Xadrez amarelo, As pessoas confundem com faixa de segurança. Não é uma faixa de segurança, é justamente isso, uma área de conflito. Então ela existe ali no Oswaldo Aranha, na Venâncio Aires com a Tito Becon, também existe uma área daquelas, para que os veículos não parem sobre ela e mantenham sempre o cruzamento livre. Tivemos aquela mudança na Benjamin com a Rua dos Poetas, que não foi bem aceita pelos condutores. A intenção daquela mudança era dar maior fluidez para os veículos pesados, ônibus e caminhões que trafegam por ali. Em contrapartida, a Rua dos Poetas é uma rua de passeio, nós consideramos. Então as pessoas vêm passeando em uma velocidade reduzida para acessarem o calçadão. Então não houve uma aceitação da comunidade. Por óbvio, entendemos que haveria necessidade de mudança, sugerimos à administração municipal e o sentido voltou ao normal. Aquele também é um ponto de conflito, porque nós temos aquele cruzamento, como eu disse, são veículos pesados, ônibus, caminhões que circulam por ali, e aí é sempre a atenção de cuidados mais necessários ali naqueles pontos. Bittencourt, com essa quantidade alta de veículos emplacados em Santiago e a frota total certamente é mais que esses 32 mil, como você trouxe, já foi cogitado alguma vez já foi cogitado uma espécie de rodízio, enfim, aqui em Santiago, ou nunca se pensou nisso? Rodízio ainda não, Simon, porque os pontos de congestionamento eles são em horários específicos, que é justamente no horário do meio-dia e agora ao final da tarde. Então, da manhã, das 8 da manhã até o meio-dia, nós temos um trânsito praticamente livre. São pessoas circulando que vão de suas casas para o comércio local e retornam para suas residências. Aí, no meio-dia, do meio-dia até 1h30, nós já temos outra situação. São pessoas que deslocam dos seus trabalhos para suas casas ou vice-versa. E no final da tarde também. Mas o rodízio, por enquanto, não foi cogitado, mas as mudanças que houveram na Tito Becon, na própria Getúlio Vargas e outras que serão sugeridas pela administração municipal, à medida que algumas mudanças forem feitas também, elas são justamente para isso, para absorver esse trânsito e distribuir. Nós precisamos distribuir o trânsito. Querendo ou não, todo mundo que vem do Alto da Boa Vista, por exemplo, quer passar no calçadão para chegar à Vila Nova.
Quem vem dos bairros do Gaspar Dutra e de outras regiões também quer passar pelo calçadão para chegar em outros bairros. Então nós precisamos também isso, que o motorista amplie o seu itinerário para que o calçadão não concentre todo esse fluxo de trânsito. E é o que está acontecendo. Às vezes as pessoas insistem em cruzar no calçadão, que é uma rua de passeio, digamos assim, olhando a vitrine. É claro que para o comércio isso é muito bom, mas para o trânsito isso acaba colocando em risco a segurança dos condutores, a segurança dos pedestres e, claro, que vai tornar o trânsito ele mais congestionado justamente em razão disso. Nós precisamos ampliar o rol de itinerários dos nossos condutores. Bittencourt, uma última pergunta, pelo menos da minha parte. Você falou da Oswaldo Aranha, agora há poucos minutos, aquele cruzamento da Oswaldo Aranha, né, com a Júlio de Castilhos, né? Esse cruzamento que você citou aí, vamos falar na Oswaldo Aranha. Existe algum tipo de planejamento, a exemplo de Pinheiro Machado somente? Hoje ela já é uma via que é sentido único, né? Pelo menos até com um cruzamento acima da cooperativa, da antiga tritícula, né? Sim. Pelo menos até ali tem um sentido único. Existe um estudo, a exemplo de Pinheiro Machado, sem seguir sentido único até mais para baixo, e a Oswaldo Aranha sentido único somente para quem vem sentido São Francisco de Assis a Santiago, ou não existe esse estudo? Sim, já discutimos essa possibilidade, inclusive o asfalto já avançou na Pinheiro Machado justamente para isso, para absorver o trânsito dos veículos. A universidade, todas as instituições de ensino estão com as aulas suspensas e assim que nós retornarmos, é claro que o fluxo de trânsito naquela região ela vai ser muito maior. O problema maior que nós temos, não só em Santiago, mas em várias cidades, é que a cidade cresceu de uma forma desordenada, digamos assim, sem que analisássemos essas questões da mobilidade, do transporte coletivo, sem que incentivássemos outros modais de trânsito. Então agora nós temos a bicicleta, são várias pessoas deslocando de bicicleta. Já precisamos pensar em ciclofaixas ou ciclovias. Já temos a questão dos skatistas, muito discutida, então precisamos também amparar essas pessoas. Então as cidades elas foram crescendo, e Santiago é um exemplo, pensando, é claro, na sua organização, mas não com enfoque no trânsito. E agora nós já encontramos esses problemas. Então aquele V que existe ali na Oswaldo Aranha, que divide aquela ilha, que divide a Júlio de Castilhos em duas, então já é uma questão que, se fosse feita hoje, ela seria muito melhor planejada e talvez não existiria. Falas ali no SEG ali, né? Isso, aquela região ela é bastante conflituosa por causa disso. Então todo mundo quer passar por ali, quem vem do bairro João Evangelista, quem vem de São Francisco de Assis, vai ter acesso por aquela rua asfaltada, o que já aumenta a velocidade, é claro. Nós precisamos nos preocupar com isso e quando chega justamente no cruzamento com a 7 de setembro, o trânsito para, porque nós temos 3 vias de trânsito, então isso vai causar congestionamento. Infelizmente vão ocorrer acidentes de trânsito ali, também no entroncamento com a Dr. Rivota, mas são questões que precisam ser adequadas ao longo do tempo, com planejamento, com estudo principalmente. Bom, soldado Bittencourt, muito obrigado pela sua gentileza mais uma vez, né? A vir aqui e esclarecer e também bater esse papo, que a gente fazer esse elo com quem está nos acompanhando também. A gente está num ano de pandemia, certamente a campanha nacional de trânsito não deu para ter aquele corpo a corpo, né, com as pessoas. Você, para quem está chegando agora, né, você trouxe os números importantíssimos que mostram principalmente a falta de atenção no trânsito, né, causando a maioria dos acidentes, né, a falta de dar uma seta, né, enfim. Eu gostaria que tu deixasse para quem está nos acompanhando, Bittencourt, algumas dicas básicas assim, e quem sabe até um apelo para quem está nos assistindo, né, para que a gente consiga ao menos tentar diminuir esses números no final do ano aí, que principalmente vem datas festivas, vem a mistura de álcool com direção que não combina, enfim, a gente deixa esse espaço aí para te deixar esse apelo aí, Bittencourt. Sim, Simon, nós tivemos um setembro que é dedicado naturalmente à prevenção dos acidentes de trânsito, com uma campanha virtual. Atingimos cerca de 24 mil pessoas através de todos os projetos que foram desenvolvidos.
As 13 entidades que participam ativamente do Conselho, dentro das suas esferas, participaram, distribuíram todo o conteúdo educativo. Como jornalista, eu sinto falta de mais campanhas, mas nós sabemos que tudo depende de várias questões, mas nós precisamos fomentar mais campanhas educativas, campanhas de qualidade. Não adianta só a campanha se nós orientarmos de forma errada os condutores e os pedestres. Mas o que fica o pedido do Conselho Municipal de Trânsito é sempre que as pessoas redobrem a sua atenção, conheçam o itinerário que vão seguir, antes de assumir a direção de um veículo, certifique-se de que há condições físicas, há condições psicológicas para assumir a direção desse veículo. Se eu tenho perícia para dirigir, nós temos também essa questão, eu preciso ser habilitado. E no momento que eu girar a chave, der a ignição no veículo, já começam aqueles cuidados essenciais. O respeito à sinalização, o respeito às regras básicas de trânsito, as chamadas normas de circulação e conduta, que todo condutor deve conhecer. Então é impossível que um condutor não conheça. É o básico. É o básico de todo condutor, e as provas de habilitação são rígidas, as avaliações são muito rígidas nesse sentido. Mas fica o nosso pedido, e sempre lembrando à comunidade que são pequenos cuidados, são pequenas atitudes no nosso dia a dia e com certeza evitam grandes e evitam graves acidentes. E tendo esses cuidados, nós preservamos a segurança de todos. Bittencourt, e tem também aquela coisa, né? Quem sabe sair 5 minutinhos antes de casa, né? Sim, 10 minutinhos antes de casa, né? Sempre com essa antecedência, porque nós podemos encontrar, dependendo do horário, esse acúmulo. Aí nós temos a questão do estresse, problemas mecânicos, a questão psicológica do cansaço, do sono, da fome. Então são várias questões que envolvem o trânsito, por isso ele é tão complexo, mas nós precisamos trabalhar com todas essas questões, e é esse o esforço dos órgãos fiscalizadores e também dos órgãos que compõem o Conselho, sempre trabalhando com a administração pública nesse sentido. Yuri. Muito bem, muito obrigado então, Bittencourt, pela presença hoje, trazendo esses dados e também trocando esse papo com a gente aí, né, referente. A gente se coloca à disposição trânsito, também, né? Sempre, Bittencourt, né? Tanto do Departamento de Trânsito, enfim, da Brigada Militar em geral, né? Para a gente fomentar essas medidas, né? Que podem salvar vidas, né? Esses alertas, né, Bittencourt? Sem dúvida. Nós que agradecemos esse espaço, nós precisamos da imprensa local, é ela que nos dá esse gatilho para que nós possamos chegar em todas as residências, tanto através do rádio, através das redes sociais, através dos canais que levam a informação. Sem esse apoio, certamente praticamente nada dos nossos esforços vão surtir efeitos. Então nós agradecemos, muito obrigado, e também estamos sempre à disposição. Amanhã, dia 1º de dezembro, é o último dia para você saciar a sua fome de conhecimento. Tudo isso porque encerram-se as inscrições para o vestibular 2021 da URI Santiago. Quer saber mais sobre o processo seletivo? Então confira o nosso bate-papo com a assessora de imprensa da Universidade, Sonaira Canterli. Vamos conferir. Tudo bem, Simon, Caio, a todos que compõem a equipe GNI. Foi uma parceria maravilhosa para a gente, né, estar com vocês. Adoramos aquela ação que vocês realizaram com o hambúrguer. E isso mesmo, Simon, nós estamos em reta final de campanha para saciar a fome do conhecimento. Então, nesta terça-feira, dia 1º de dezembro, encerram as nossas inscrições e a prova será no domingo, dia 6 de dezembro. Todas as informações, a gente reforça, estão sempre contidas no site da universidade, urisantiago.br, e temos um site específico do vestibular, que é vestibular.uri.br. Bom, Sonaira, além da prova, né, dia 6, as inscrições também estão abertas para o vestibular EAD, né? Sim, o EAD também está com uma campanha casada com o presencial, porque sempre nós enfatizamos que a URI é inovação e tradição,
E o EAD, então, traz toda essa tradição, essa experiência do nosso ensino presencial com cursos super inovadores. Então, também estamos com as inscrições abertas e todas as informações sobre o vestibular EAD também estão contidas em ead.uri.br. Lembrando, né, das mensalidades super em conta no ensino EAD e também saibam no nosso presencial, porque o GNI é testemunha de que nós estamos com um programa de vantagens que se chama Uri Vantagens. E através desse programa, o nosso futuro aluno pode chegar, dependendo se cumpre os requisitos, enfim, a 50% de desconto na mensalidade. Tu sabia dessa novidade? Sim. Não sabia. 50% então é ótimo, né? Uma notícia muito boa. Então a gente sempre fica convidando todo mundo a acessar as nossas redes, o site, porque são nesses canais onde a gente assim detalha tudo, todos os benefícios. Tem Uri Família, tem o desconto para egresso, tem o desconto para melhor idade, temos o Crediuri, que é um financiamento próprio, temos os programas conhecidos já para Uni, FIES. Então, no site tem tudo isso detalhado, mas assim, o chamamento que a gente faz é esse: podem chegar, imagina, a 50% de desconto. Sonaira, uma última. A gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Amanhã, só um exemplo, tá? Após um horário bancário, o horário de funcionamento aqui da URI, eu fiz a inscrição no site. Até que dia eu posso fazer o pagamento da taxa, né? Que é o que vai validar a inscrição? Então, as inscrições acontecem até amanhã. Mas se o aluno quer fazer ela de noite, enfim, tranquilaço, né, Simon? Porque depois, então, vai ser gerado o boleto, ele vai fazer esse pagamento, o nosso setor de tecnologia da informação identifica esse pagamento e o aluno entra, então, na lista de inscritos. Então, pessoal, podem realizar a inscrição até a meia-noite, né, que estaremos recebendo, depois faz a confirmação do pagamento. O site, então, para quem está nos acompanhando e quer acessar para fazer a inscrição. Então, é o nosso portal, urisantiago.br, está bem ali na página inicial, né, identificado como processo seletivo da URI. Então, o pessoal clica ali, vai ter todas as informações. No site do vestibular, especificamente, tem todas as informações de cursos, de vagas. E a gente tem uma equipe de suporte para auxiliar nesse momento. Então, no nosso portal, Simon, também tem o contato dessa equipe. Então, se eu quero me inscrever, mas estou com alguma dúvida. Que turno é o curso de administração, por exemplo? Quanto mais ou menos vai ser a mensalidade? Tem uma equipe para tirar essas dúvidas, então é só chegar no nosso site. Devido à mudança nos protocolos de saúde em decorrência do aumento de casos de coronavírus, a URI comunica que realizará de forma online o vestibular do próximo domingo, dia 6, com início às 13 horas. O candidato ou a candidata receberá um e-mail com as instruções de como acessar o sistema e consultar o link da prova. Você está no estúdio ao vivo, agradecendo a sua companhia. Você que está chegando agora, né, deve estar se perguntando, né, Yuri? Pô, que horas vocês estão entrando no ar? Não, é que hoje, excepcionalmente hoje, nós estamos fazendo essa edição especial devido ao jogo do Tricolor, né, que aconteceu às 18 horas, um horário completamente atípico. Então, para a gente não dividir atenções, né, estúdio ao vivo e jogo do Grêmio, então a gente resolveu começar um pouco mais tarde a edição de hoje. Bom, encerrou ontem aqui em Santiago a 22ª Feira do Livro, que neste ano teve a maior parte de sua programação sendo realizada de modo virtual, com as transmissões através da fanpage da Prefeitura Municipal. A exceção foi o lançamento do livro da patrona, a Luciane Lencini, que aconteceu ontem, como você vê nas fotos aí, na Estação do Conhecimento. Durante uma semana, as vendas dos livros aconteceram em 2 pontos em Santiago, na Pracinha do QG e também na Pracinha de Brinquedos. A última atividade da feira foi uma transmissão do espetáculo Os Saltimbancos, que foi realizada pelo grupo Coletivo Teatral de Porto Alegre. A transmissão foi realizada no CTG Os Tropeiros e a Feira do Livro foi uma realização do Departamento de Cultura da SMEC. Atualizando os números da Covid-19 em Santiago, conforme o boletim epidemiológico dessa segunda-feira, o município registrou 8 novos casos. Sendo assim,
Desde o início da pandemia, o total de casos é de 1.122 em nosso município. Por sua vez, o número de casos ativos é de 46, sendo que 40 pacientes estão em isolamento domiciliar e 6 hospitalizados. O número de recuperados é de 1.059. Durante o final de semana foram 15 novas infecções, sendo 12 notificações no sábado e 3 no domingo. Vamos ao gráfico na tela, mostrando que o mês de novembro está fechando com 368 novas infecções, uma média de 12,26 casos por dia. Bom, e o asilo de Jaguari volta a ser notícia no Estúdio ao Vivo devido ao surto de coronavírus na entidade. O boletim epidemiológico divulgado no sábado trouxe 6 novos casos na instituição, subindo para 51 o total de pessoas infectadas na pequena casa da Divina Providência. Os novos casos são de 6 mulheres de 57, 73, 78, 80, 87 e 89 anos, respectivamente. Ainda conforme o boletim, 2 funcionários da instituição já receberam alta médica e mais 2 óbitos de moradores foram registrados, sendo um senhor de 85 anos que estava internado no hospital de Jaguari e uma idosa de 83 anos que faleceu na última segunda-feira. Na quarta-feira passada, a instituição foi completamente higienizada. Ainda falando sobre coronavírus, através da rede social do Facebook, a administração municipal de São Francisco de Assis confirmou um surto da doença, que no asilo da cidade, Casa Lar São José, conforme o comunicado, 2 funcionários contraíram a doença. Ainda conforme o texto, todas as medidas sanitárias cabíveis estão sendo tomadas com apoio e assistência da administração municipal. Para finalizarmos sobre coronavírus, nesta semana há a expectativa de que o Ministério da Saúde divulgue o Plano Nacional de Vacinação contra a doença. Segundo a pasta, há previsão de um encontro do Grupo de Trabalho para a Coordenação de Esforços da União na aquisição e distribuição das vacinas contra a Covid-19. O objetivo do plano, segundo a pasta, é imunizar, tão logo uma vacina segura seja disponibilizada, os grupos com maior risco de desenvolver complicações e também óbitos pela doença e ainda as populações mais expostas ao vírus. A gente redobra a sua atenção porque o vírus continua, a pandemia está aí, então mantenha os cuidados. Esse é o Estúdio ao Vivo, agradecendo a sua companhia, você que está através da fanpage do blog Rafael Nemitz ou também através do nosso canal no YouTube. Não esqueça de fazer a inscrição por lá, né, Yuri? Ficar por dentro de todas as novidades é simples, fácil e objetivo também, né? Você vai no YouTube, aí onde você está nos assistindo, inscreva-se, só colocar ali, clicar em cima e você fica por dentro de todas as notificações. A notificação favorita aí quando a gente entra no ar, né? Verdade. Bom, você viu aí a gente trazendo as informações sobre o coronavírus, os números atualizados, Santiago e toda a região. Estamos tentando uma matéria especial, trazer mais detalhes sobre este surto que está acontecendo no asilo aqui da cidade vizinha de Jaguari. Entramos em contato hoje à tarde com a administração lá do asilo e se tudo der certo, Yuri, na quarta-feira a gente vai estar trazendo essa matéria especial, trazendo informações sobre os números atualizados, né, sobre o que estão fazendo lá dentro do asilo, enfim, o que começou a ser feito de diferente, né, já que a pandemia, infelizmente, né, afetou aí o asilo e este surto da doença está sendo registrado. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai estar trazendo este material completo para quem nos acompanha no Estúdio ao Vivo, Yuri. Esse é o Estúdio ao Vivo hoje um pouco mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde, né, para a gente adequar o seu horário
ao horário do jogo do Grêmio, que acabou agora há pouco, né? Então, a gente, para você não ficar sem as informações de Santiago e região, a gente trouxe esse horário especial excepcionalmente hoje. Vamos falar de coisa boa, Yuri? Falar de coisa boa, tem promoção rolando na nossa parceira, né? A Multi10 avisa que amanhã você, cliente da Multi10, como você está conferindo na tela aí, os primeiros 50 clientes que comprarem na Multi10 amanhã ganham um kit com arroz e feijão. É a promoção da Multi10, uma promoção solidária de final de ano, né? A promoção válida para todas as Multi10, né? Santa Maria, Santiago, tem em São Chico também. É a nossa parceira Multi10. Abraço a dona Cláudia, que é a gerente da Multi10 aqui da Terra dos Poetas. E então amanhã, os 50 primeiros clientes que fizerem compras na Multi10 vão estar levando esse kit aí com arroz e feijão, Yuri. Que maravilha! Essa é a promoção da Multi10, a nossa parceira aqui, né, no estúdio ao vivo. Falando também de novidade, vem aí Vig Hiper Mais Atacado. Vem novidade, é mais geração de emprego, mais estacionamento, mais atendimento, mais variedade, é mais para todos nós. Vig Hiper Mais Atacado. Entramos em contagem regressiva, né, Yuri? Contagem regressiva, vem dezembro chegando aí, o Yuri não tá afim de liberar a data aí de inauguração oficial, mas a certeza que a gente traz é tudo isso que você viu aí, mais um pouco ainda, né, Yuri? Verdade, vem muitas novidades aí. Ainda tá chegando as novidades, né? Vem muitos caminhões aí, são muitas novidades que estão chegando aqui para Santiago que vai fazer muita diferença. Sem dúvida. Bom, temos mais um recado também da nossa parceira, a Unicred Ponto Capital. Para você que ainda não conhece o que é a Unicred, confira agora os canais que você encontra todas as facilidades desta grande parceira que temos aqui no estúdio ao vivo. Tá aí então o recado da nossa parceira Unicred Ponto Capital. Lembrando que aqui em Santiago, né, Yuri, é muito fácil de encontrar a Unicred, aqui no centro, frente ao Círculo Militar, ao lado ali da Nicola Veículos. Bom, vamos ao nosso giro de informações na área da segurança pública. Durante o final de semana foram 3 ocorrências de tráfico de drogas aqui em Santiago. 2 delas envolvendo menores. Sim, a primeira foi registrada na sexta-feira à noite, onde um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido pela Brigada Militar no centro de Santiago. Ele desceu de um Fiat Uno que já estava sendo monitorado pelos policiais e os agentes, após uma revista, localizaram um tijolo de 264 gramas de maconha. O menor infrator informou que venderia a droga para uma mulher, porém ela não foi localizada. Já o condutor do veículo, um homem de 67 anos, alegou estar fazendo serviço de Uber e foi qualificado como testemunha do registro da ocorrência. Já a segunda ocorrência de tráfico de drogas envolvendo menor de idade foi registrada na noite de sábado, bairro Vila Nova. A guarnição da Força Tática da Brigada Militar suspeitou de 2 indivíduos em via pública. Um deles fugiu ao perceber a aproximação da Brigada Militar. O outro foi identificado como sendo um adolescente de 16 anos com vários antecedentes, com várias ocorrências de posse
e tráfico de entorpecentes. A abordagem resultou na apreensão de 39,95 gramas de maconha, um celular, R$ 102,60 uruguaios. O menor foi conduzido junto com o material à DPPA para registro da ocorrência e demais providências. A terceira ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na madrugada de sábado em Santiago. Um homem de 22 anos foi abordado no bairro Carlos Humberto. Durante revista pessoal, foram encontrados em uma mochila que estava de posse do indivíduo um tijolo de maconha pesando 727 gramas, 15 porções de cocaína totalizando 141 gramas, um celular e mais R$ 600 em moeda corrente. Diante desses fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao indivíduo. Tá aí as informações, Yuri. Na área da segurança pública, 3 ocorrências de tráfico de drogas entre sexta e domingo aqui na Terra dos Poetas. O que chama atenção os menores, né? 2 menores envolvidos, um de 15 e outro de 16 anos. É verdade que o de 16 anos já com vários antecedentes criminais, né, Yuri? Mas ressaltamos mais uma vez a nossa força da segurança pública, né, Yuri? Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, parabéns sempre a todos os envolvidos aqui na Terra dos Poetas. Dando sequência ao estúdio ao vivo, vamos com o último episódio alusivo ao Novembro Azul, que durante todo o mês trouxe dicas com o Dr. Marcelo Weiler sobre o câncer de próstata. Hoje ele fala sobre os tipos de cirurgias. Vamos conferir. Eu sou o Dr. Marcelo Weiler, médico urologista. Pequenas lembranças sobre o Novembro Azul, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata e à saúde do homem. Pois bem, hoje então vamos falar um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata. O tratamento do câncer de próstata, ele é feito basicamente de 2 formas. Através da cirurgia, que se chama prostatectomia radical, e através da radioterapia. Esses são os principais tratamentos para os cânceres em estágios iniciais, com chance de tratamento curativo. Que esses pacientes, então, são os pacientes que vieram consultar, que tiveram suas consultas de rotina e que tiveram o intuito de diagnosticar durante suas consultas um câncer de próstata. Pois bem, esses pacientes fazendo o tratamento correto, tanto com a cirurgia preferencialmente, mas também com a radioterapia, alcançam chances de cura próximos a 95%. Então, mais uma vez, fica evidenciada a importância das consultas de rotina. Como eu falei, aquele paciente que fez o diagnóstico precoce, que consultou, que ia todos os anos ao seu urologista, se ele tiver o azar de ter o câncer da próstata, ele vai conseguir fazer um diagnóstico precoce e ter uma chance de cura muito grande. Assim encerramos então, Yuri, né, o nosso mês de novembro, trazendo, né, com ele, né, esse apelo aí, dicas de prevenção ao câncer de próstata. Mais uma vez, obrigado ao Dr. Marcelo Weiler, ele que nos deu essa baita mão, como diz o gaúcho, né, Yuri, trazendo essas importantes dicas aí. E fica o nosso apelo a você que está nos acompanhando aí, que tem histórico na família, tem mais de 40 anos, faça o exame, né, não deixe para quando acontecer a doença aí, né, aí vai ser bem pior. Então, faça o exame, procure aí o Dr. Marcelo Weiler através das redes sociais, enfim, que vai ser bem fácil de marcar essa consulta aí. E obrigado mais uma vez ao doutor. Simon, último dia do mês de novembro, chegando aí dezembro. Chegando o último mês do ano, né? O último mês do esses ano. últimos dias aí, esses últimos dias agora, para fechar novembro, fechou com chave de ouro com o que a gente estava precisando. Foi a chuva, né? Foi a chuva, né? E ela vai trazer agora a atualização, né? Será que vem mais chuva por aí?
Como é que vai ser o mês de dezembro, o último mês do ano de 2020? É com a Estael Cias que a gente vai conferir tudo isso agora. Estúdio ao vivo e a previsão do tempo. Olá, seguidores do blog Rafael Nemitz, na plataforma GNI Mídias Digitais, com o apoio da Autoelétrica Salbego. Nesta semana, a perspectiva de grande variação térmica na região de Santiago, ainda tem perspectiva de chuva e também tem alerta para temporais. Começando por esta terça-feira, a previsão é de refresco. Já à noite desta segunda tem rajadas de vento mais fortes do quadrante sul, não estão associadas a temporal, mas sim ao avanço desse ar mais seco e do quadrante sul, que vai trazer refresco e predomínio de sol para esta terça-feira. Previsão de temperatura de 17 graus no começo da manhã em Rosário do Sul, máxima de 28. Júlio de Castilhos tem 16 graus pela manhã, máxima de 25. São Borja, temperatura variando entre 20 e 30 graus. Jari com 17, máxima de 27 à tarde. Bossoroca com 19 a 28 graus. O refresco vai ser sentido mais na sensação térmica, com esse ar mais frio do quadrante sul. E a queda mais acentuada da temperatura deve acontecer naqueles municípios mais próximos à fronteira com o Uruguai. Lá até algumas áreas poderão ter marcas perto de 10 graus no começo desta terça-feira. O sol aparece entre nuvens pela manhã e vai abrindo mais o tempo a partir da tarde. Ao longo da semana, muda a direção do vento. Na quarta-feira, nós temos aqui rajadas de vento de norte e noroeste, que devem chegar com força à região de Santiago, rajadas fortes e que trazem ar quente, que trazem umidade e vão formar um sistema de baixa pressão atmosférica entre a quarta e a quinta-feira, quando volta a chover e tem alerta aí para novos temporais na região. E aí, em termos de temperatura, aqui em Santiago, previsão da terça-feira mínima de 16, máxima de 29. Aqui, com esse ar mais quente vindo de norte, noroeste, a temperatura vai aos 33 graus. Vai dar um salto a temperatura, volta a fazer calor na quarta-feira. E da tarde para a noite de quarta e ao longo da quinta-feira, com um sistema de baixa pressão atmosférica, volta a chover. Tem alerta para temporais. A quinta-feira, vejam a diferença, já cai para 27 a temperatura, porque tem instabilidade, tem chuva aqui durante a quinta-feira. E a partir de sexta, o tempo volta a firmar e devemos ter um ar mais gelado chegando ao Rio Grande do Sul, e que será mais sentido no sábado e no domingo. Algumas áreas da metade sul do estado terão marcas abaixo de 10 graus e Santiago com as manhãs e madrugadas mais amenas. Aqui entre sexta e sábado, mínimas na faixa de 15 a 16 graus. A sexta tem calor de 33, mas o sábado será ameno com 27 graus. A partir de sexta, devemos ter um período aí de tempo mais seco, com predomínio de sol na região. Em termos de volume de precipitação que se espera aí para esses próximos dias, é que a chuva mais forte fique entre o centro e o norte do Rio Grande do Sul. A região de Santiago, em direção aqui a São Borja, a região de Tupanciretã, Júlio de Castilhos, um pouco mais ao norte, os acumulados podem chegar a 50 milímetros, mas indo em direção a Rosário, Alegrete, áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai, a quantidade de chuva será menor nesses próximos dias e com volumes que em alguns pontos não chega nem sequer a 10 milímetros. Então, bem dividido aí o volume e a distribuição da chuva, mas é preciso ressaltar que entre quarta e quinta tem alerta para temporais. Os temporais muitas vezes podem, ainda que de forma pontual e isolada, surpreender em termos de volume de precipitação. Estúdio ao vivo e a previsão do tempo. Em nome de Autoelétrica Salbego, os destaques, as informações, as novidades aí do tempo, a previsão do tempo com ela, Estael Cias. A gente fica por aqui, né, Yuri? Encerrando a edição de hoje do Estúdio ao Vivo, agradecendo a sua companhia e voltamos na quarta-feira no nosso tradicional horário às 18h30, girando todas as principais informações de Santiago e toda a região e tentando trazer essas informações exclusivas sobre este surto de coronavírus no asilo aqui da cidade vizinha de Jaguari. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia. Não esquece, inscreva-se no YouTube, fique por dentro de todas as novidades através do canal GNI Mídias Digitais. Desejos a todos nós de uma ótima noite e uma excelente semana. Até a próxima edição.
internacional. Fique com a gente no GNI Esporte Clube na quarta-feira, a partir das 10h30 da manhã. Até lá!